Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um café da manhã. Hoje vamos receber uma convidada especial, a Mafê, para a gente conversar sobre comunicação, autoconhecimento, astrologia, um pouco de tudo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os desafios que vocês podem ter, que a gente tem, né, na hora de comunicar. Fiz mentoria de comunicação com a Mafê. E tem sido, né, um divisor de águas também para mim. Toda vez que eu quero apresentar algo, que eu quero trazer algo para vocês, muito do que ela me passou, né, de certa forma, isso vem também através da minha comunicação. Então, tenho certeza que vai ser bem especial vocês receberem todos esses insights durante o nosso bate-papo de hoje. Vou esperar ela entrar para a gente iniciar. Bom dia, Ju. Maria Clara, Carla, Mari, Flávia, Joyce, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bora papear sobre comunicação. Me contem aqui, já vão comentando aqui pra mim se vocês sentem algum desafio na comunicação de vocês, qual que é o principal desafio também que vocês têm na hora de comunicar. Me contem que a Mafê tá aqui para ajudar a gente, né? Vamos aproveitar que ela tá por aqui pra gente também tirar algumas dúvidas com ela. Deixa eu só aceitar. Bom dia, Ana. Deixa eu só aceitar ela entrar aqui. Acho que eu aceitei. Vamos ver se foi. Acho que foi. Ah, agora sim. Bom dia, Mafê, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, o pessoal tá animado? Espero que esteja todo mundo animado, porque eu tô super, assim, ansiosa aqui para conversar com os seguidores da Isa. Sim. Ah, eu já falei para eles irem me contando aqui nos comentários, depois a gente volta para ver os desafios que elas têm com a comunicação, qual é a principal questão que elas sentem hoje, né, na maneira de comunicar. Então, depois a gente vai papear também sobre todos esses desafios. Mas antes, né, já que você está vindo aqui pela primeira vez em live, já te apresentei pelos stories algumas vezes, mas em live é a primeira vez. Vou abrir espaço para você falar um pouco sobre a sua história, sobre o que você faz. A nossa história é muito parecida, né? Foi muito interessante. Então, conte-nos um pouco sobre você, Mafê. Então, primeiro agradecer, Isa, pro convite de estar aqui. Eu tô um pouquinho rouca, gente, porque eu fiquei o dia inteiro ontem no treinamento, ainda fui encontrar meu irmão à noite, então, assim, só falação. Então, me perdoem se eu vou ter uma falhadinha hoje é por conta disso. Eu me formei também em Direito, assim como a Isa, então eu tenho uma trajetória na área jurídica. Fiquei trabalhando por 8, 9 anos aproximadamente, também como assessora de desembargador, então a maior parte no setor público também. Tenho um pouco de experiência com a advocacia, uns 2 anos mais ou menos. E lá por meados de 2019 eu senti um impulso muito grande de mudar também, já estava insatisfeita, já me sentia muito fechada dentro de uma caixinha, queria expandir o meu conhecimento. E aí, já em 2020, eu comecei a dar aula de oratória, comecei na escola Conquer, e aí já naquela loucura de pandemia, saindo do presencial, indo para o online. E graças a Deus, desde essa época, a minha trajetória foi desenrolando super bem na área de comunicação mesmo. Então, voltei totalmente as minhas atividades, meus estudos, tudo para isso. E desde então, assim, eu faço mentoria, dou treinamentos para empresas. Nesses quase 4 anos aí de experiência, eu tive a oportunidade de ajudar mais de 1.000 pessoas. Então, não só na escola Conquer, né, que me proporciona também esse contato com esses alunos, mas também na minha própria empresa. Então, acabei tendo que abrir a minha empresa, baseado na demanda que eu tinha. E eu posso dizer, assim, que eu me sinto muito realizada hoje com o que eu faço, porque, na verdade, não tem um nome. Às vezes a gente fica assim, tentando se encaixar, né, dentro de um lugar, de uma profissão estabelecida. Ah, eu sou desenvolvedora de pessoas, eu sou facilitadora de processos, e eu gosto muito de aliar a comunicação com o autoconhecimento. No decorrer da minha jornada, desses quase 4 anos, trabalhando especificamente com isso, eu entendi
que não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Se a gente quer um resultado de longo prazo, um resultado que realmente vai trazer uma transformação na nossa vida, a gente precisa antes se conhecer. Porque é como eu até falei para vocês, a comunicação é o nosso termômetro interno. Então, a forma como eu estou me sentindo é a forma como eu vou me expressar. Se você não se sente autoconfiante, você não vai demonstrar isso na sua comunicação. É muito difícil você atingir esse lugar. E eu encontrei esses dois caminhos, assim, porque é algo que eu gosto muito de estudar. Desde os meus 16 anos eu estudo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Sempre tive um pezinho ali, mas não sabia de que forma eu encaixar isso no meu trabalho. E aí, hoje em dia, graças a Deus, eu consigo fazer isso. E é a forma como eu consigo me sentir realizada, porque só trabalhar com técnica, para mim, não funciona. Você sabe, né? Não vai para frente e você não consegue se desenvolver. Precisa de técnica? Precisa. Mas a gente precisa se olhar primeiro, entender os seus medos, suas questões, seus bloqueios, para depois de superar essa primeira fase, aí sim a gente vai para a parte técnica. Maravilhosa. Acho que falaram que tá, o áudio tá baixo. Pra mim tá normal, gente. Eu não sei se talvez se aumentar um pouquinho, mas pra mim eu escuto normal. Ou é o meu? Não sei, né? Que o meu não tô escutando. Mas se De tiver. qualquer coisa, eu tiro o fone e fico falando normal, assim, se estiver mais baixo por conta do fone. Vamos ver. Eu escuto, mas se alguém tiver também achando que tá baixo, comentem aqui pra gente. Bom, gente, então vamos lá. É muito interessante porque quando eu comecei, eu fiz mentoria com a Mafê de comunicação. E foi muito interessante porque a gente vai com uma expectativa, né? Eu fui achando, então ela vai me passar técnicas, igual ela falou, técnicas para eu me comunicar, dicas de como eu vou montar um script e vou usar isso na comunicação. E aí, no primeiro encontro, ela falou: me conta um pouco da sua história. Aí eu falei, gente, como assim, né? Contar um pouco da minha história. Então, eu fui com uma expectativa e superou em sei lá quantas mil vezes a expectativa porque ela trouxe um pouco para a mentoria, né, para o acompanhamento, essa questão de eu contar da minha história, trazer os momentos que a comunicação esteve presente e coisas que eu até tinha esquecido, de certa forma, e a Mafê relembrou, né, a importância desses momentos. Então, quando ela traz, né, essa questão da importância do autoconhecimento, o autoconhecimento está em tudo, né? Tem como a gente dissociar. Então, para mim, foi um mecanismo muito importante, porque as coisas que a gente trabalhou, que tem autoconhecimento envolvidas, são coisas que eu vou levar para o resto da vida. Né? As técnicas, claro, a gente às vezes tem que olhar de novo, a gente tem que ver de novo, mas quando a gente traz a nossa história, quando a gente se conecta com, né, algo interno nosso, toda vez que a gente vai usar a comunicação, aquilo vem, né? Aquela memória, aquela lembrança, e a gente fala, tá, ok, né? Eu sei lidar com isso. Então, é muito interessante. E vou puxar aqui, sardinha para astrologia um pouquinho, tá? Vou trazer só para quem, né, está aqui comigo e tem o mapa em mãos e gosta de olhar para o mapa. Dentro do nosso mapa, a gente também tem de certa forma, uma dica, né, de como que flui a nossa comunicação, de como que a gente também pode olhar para a nossa comunicação de uma forma até mais autêntica. Porque às vezes a gente fica também tentando, mas eu me espelho nessa pessoa e quero me comunicar igual a ela. Mas cada um tem muito o seu jeito de comunicar, a sua maneira de comunicar. E no mapa eu vejo muito isso, em duas partes principalmente, vou ser bem objetiva aqui nas partes, que é a casa 3, tá? Então quem tem o mapa, dá uma olhadinha na casa 3 do mapa, que é a sua casa de comunicação, que muitas vezes vai mostrar, né, como que flui para você comunicar. E onde está o Mercúrio, né? Que é um planeta, assim, que a gente vai até falar um pouquinho dele hoje, mas Mercúrio é um planeta de comunicação e ele também traz para a gente, né, a nossa maneira de comunicar, o como a gente comunica e onde a gente se sente seguro se comunicando, em que área da nossa vida a gente se sente seguro comunicando. Então, às vezes você tem ali uma força de comunicação familiar, você é um grande líder em casa e sente um desafio de uma comunicação profissional. Então, às vezes, esse, né, olhar para a sua comunicação através de uma mentoria, através de um acompanhamento, vai te mostrar por que que em casa você comunica, as pessoas em casa às vezes falam, nossa, mas você se comunica super bem. E no trabalho você não consegue desenvolver aquela comunicação. Então, cada um tem muito características muito pessoais, muito individuais. Então, eu acredito muito que o mapa ele já dá um caminhozinho, sabe? Ele já mostra um pouco. E uma coisa muito legal do mapa é entender que, assim,
em relação à comunicação, ela pode ser uma habilidade que a gente tem mais facilidade de desenvolver, mas não é uma obrigatoriedade. Por exemplo, vamos falar do meu mapa. Eu nasci em Mercúrio retrógrado, em Gêmeos. E a minha casa 3 é em Áries. Então, assim, olha quanta coisa. Trabalhar impulsividade na fala. Sempre fui, por exemplo, uma criança muito fechada, muito quietinha, não, assim, exprimia tanto a minha opinião. Tanto que, assim, hipotiroidismo, muita dor de garganta quando era mais nova, dor de ouvido, tudo chakra bloqueado aqui. Então, se você fosse olhar e falar assim, nossa, isso aqui é uma sentença, você nunca vai conseguir se comunicar bem. E hoje em dia eu trabalho com isso. Então, assim, acho importante mencionar isso para que a gente não fique naquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, morro assim. Então, a gente pode identificar uma dificuldade que você tem no dia a dia, que teu próprio mapa também está dizendo, ok, então o que eu posso fazer com isso? Então, eu vou me desenvolver, eu vou procurar ajuda, eu vou treinar, porque também, gente, não adianta. Vocês podem, assim, até ontem no treinamento eu falei, vocês podem procurar o curso mais caro, o profissional mais caro do mercado. Se você não está na arena, como diz a Brené Brown maravilhosa, se você não vai e testa, e pratica, e erra, e tenta de novo, não adianta. Não adianta. Você não vai construir essa bagagem, esse repertório. E mais do que isso, ó, o pessoal tá dizendo que tá abafado. Eu vou tirar o meu fone, tá? E vou falar direto aqui, eu acho que vai melhorar. Beleza. Aí, tá me ouvindo? Agora Melhorou? melhorou. Tá, peraí, deixa eu subir aqui o volume pra te ouvir melhor. Aí. Então, assim, quando você vai pra arena, que a gente chama, que você vai pra vida, você se expõe em todas as situações que você puder, você vai criando esse lastro emocional. Então, na primeira vez, se você sente nervosismo, por exemplo, a primeira vez ainda vai ser desconfortável. Aí na segunda vai ser ainda desconfortável, mas um pouquinho menos. Na terceira vai diminuindo. Quando você vê daqui 4, 5 meses, você tá indo super bem. Mas precisa de duas coisas, dois P's que eu falo, prática e paciência. Porque é um processo. E aí de você entender quais são os seus gatilhos emocionais. Por que, como você mesma mencionou, por que em casa eu me comunico super bem, mas no trabalho eu não consigo? Será que em casa eu não tô, no trabalho talvez eu esteja me preocupando demais com o julgamento das outras pessoas, querendo ser muito perfeita em tudo que eu digo, em tudo que eu faço? E aí, de novo, o autoconhecimento. Por que eu ajo dessa forma? Será que os meus pais me cobravam muito isso, que eu fosse muito perfeita em tudo que eu fizesse? E aí eu me tornei uma pessoa autocrítica demais. E isso reflete na minha comunicação. Então, uma coisa está completamente ligada na outra. E aquilo que você falou no começo da nossa mentoria, conta um pouco de você, tá relacionado com autoconhecimento, mas assim, por exemplo, você vai fazer uma palestra, você vai fazer um vídeo aqui para o Instagram, se você trabalha aqui na rede social, primeiro, você precisa se apoderar da sua história, porque é ela que vai fazer com que você se conecte com as outras pessoas. E aí, de que forma que eu vou pegar momentos estratégicos da minha história e vou trazer para o público para me conectar com ele? Que foi isso que a gente até conversou na tua mentoria. Então, o que é importante para as pessoas ouvirem para que elas fiquem comigo, para que elas me acompanhem, para que faça sentido o meu conteúdo? Porque antes de alguém comprar um produto ou um serviço teu, eu sempre digo isso, ela compra você. Ela compra quem a Isa é, quais são os valores da Isa, qual é o modo de vida que ela tem. Depois que eu me identifiquei com ela, aí sim eu vou comprar o produto ou o serviço. Mas ela só vai demonstrar essa identidade, essa autenticidade, quando ela se apodera da história dela. E aí Perfeito. reflete em resultados, obviamente. Perfeito. Nossa, e foi maravilhoso esse processo. E olha que esse foi, acho que foi o primeiro encontro. Então, assim, foi maravilhoso esse processo. Para mim, eu saí desse encontro, desse encontro da mentoria e fui falar pro César, nossa, hoje a gente falou isso, olha que interessante. Então, foi realmente uma virada de chave para mim. E eu vou aproveitar que você trouxe um pouco sobre, às vezes, autocrítica, né? Alguns desafios da comunicação, para até ler uns comentários, Tá. a Carla, no começo, que para ela é um
desafio, que ela precisa se sentir segura. Ela colocou: sou tímida, tenho medo de não me fazer entender. E a Joyce, pra gente já aproveitar, que coincidência, estava mesmo querendo aperfeiçoar a comunicação. Me sentir segura para Se sentir segura para comunicar deve ser incrível, segurança, né? As duas trouxeram isso. E a Ju também falou Mercúrio em Touro, né? Como deixar a comunicação mais fluida na rede social. Então, acho que tá falando um pouco, pelo menos os primeiros falaram um pouco de segurança. Esse Mercúrio em Touro eu te ajudo aqui, tá, Mafê? Com Tá a bom. Mas segurança, como que é para você quando você pega talvez uma mentoria mesmo, né? Alguém que está precisando trabalhar a segurança? O primeiro ponto que a gente olha quando alguém se sente insegura é trabalhar a autoimagem e a autoconfiança. Porque, assim, você vai lá, você pode mostrar mais segurança com a sua voz e com a sua linguagem corporal. Então, por exemplo, ombros para trás, coluna ereta, você fazer uma modulação de voz, tudo isso vai transparecer credibilidade e segurança. Imagine se eu ficasse fazendo a live aqui com vocês, caída, olhando para baixo, olhando para outros lugares. Isso demonstra insegurança. Então, ok, essa é a parte técnica. Mas de nada adianta você saber essa técnica se lá dentro de você, na sua mente, no seu coração, você não tá se sentindo segura, você não se sente boa o suficiente, você acha que o que você vai dizer nem é tão importante assim, que você vai se embaralhar na hora de falar suas ideias. Então, a primeira coisa, como é que eu faço para melhorar minha autoconfiança? Eu costumo dizer que isso é um trabalho de uma vida inteira. Bom se fosse a gente conseguisse virar uma chave. Mas como que a gente vai ganhando isso no decorrer do tempo? E aí existem alguns exercícios. O primeiro deles, escrever sobre a sua história, momentos de dificuldade, momentos que você precisou ter muita resiliência, ter muita força para tomar grandes decisões. E às vezes não precisa ser algo assim gigantesco, não. Então, por exemplo, precisei sair de um relacionamento tóxico, tive essa força, mudei de casa, fui morar sozinha, mudei de trabalho no momento que estava assim muito turbulento na minha vida, enfim. A gente esquece desses momentos que a gente viveu na nossa vida. Então, olhar para isso de novo e falar, nossa, olha tudo que eu já passei, o que eu já conquistei hoje. Então, isso te traz essa força. Outro exercício que é muito legal é você honrar com a sua palavra. Da mesma forma que você se compromete com as outras pessoas, então tem um compromisso marcado com a Isa, eu tô lá no horário. Mas, quando é com a gente, normalmente a gente se deixa um pouco de lado. Então, a gente quer conquistar coisas, quer ter uma rotina mais leve, quer ser mais produtiva, mas o que a gente está fazendo de fato para que isso aconteça? Eu quero praticar mais atividade física, por exemplo. Ok, então estabeleça dentro da realidade que você tem uma rotina plausível e vá e faça. Porque aí você vai criando repertório no seu cérebro de que você é confiável. Quando a gente pensa numa pessoa que é confiável para nós, como que ela age com a gente? Normalmente é uma pessoa que cumpre o que ela diz. Não é uma pessoa que te dá o bolo, quando marca uma coisa te dá o bolo, te deixa sem resposta, não te trata com carinho, te trata com desprezo. Não. Então, olha para como essa pessoa lida contigo e lida com você dessa forma. É uma forma de você conquistando essa autoconfiança. E aí, claro, tem diversos outros exercícios que a gente pode falar aqui. Por exemplo, praticar merecimento. Então, fazer alguns mimos para si mesma quando você supera um desafio. Tomar banho gelado é uma coisa, assim, maravilhosa mesmo para exercitar o nosso autocontrole, a nossa autoconfiança. Então, existem algumas formas que a gente pode fazer isso. E, claro, algumas técnicas para controlar o nervosismo antes de se apresentar. Então, assim, tem várias, mas assim, tem a conhecida que é a Power Posing, que é as duas mãos na cintura, que é uma postura que libera a testosterona no nosso organismo e vai trazer essa confiança maior. E a respiração. Então, respirar é algo que, assim, eu sei que tem muita gente que tem um pouquinho de aversão. Mas que preguiça respirar, vou ter que começar a meditar agora. Gente, não tem como fugir disso, assim, entendeu? Não tem como você ter uma mente totalmente acelerada e querer conseguir organizar as ideias, organizar um raciocínio. Você precisa acalmar a sua ciclagem cerebral. E quem faz isso é a respiração. Nossa, e eu fui lembrando aqui também desse ponto que você trouxe, né?
Lembro também de um encontro nosso da mentoria que você perguntou sobre, você trouxe essa atividade, né, da gente, de eu trazer algo para eu me comprometer comigo mesma. Então, algo para minha rotina e afirmações, né? Eu gosto Isso. muito de afirmações. Então, quem sente que às vezes, eu tenho um desafio para me comunicar e você fica repetindo isso, eu não consigo, eu sou tímida, eu tenho dificuldade. Isso acaba se tornando uma verdade para você. Então, eu também indicaria, né, o inverter, que as afirmações elas são muito poderosas. Você começar todo dia o seu dia falando, eu me comunico bem, as pessoas entendem o que eu falo, eu sou confiante comunicando. No começo, o corpo vai fazer meio assim, né? Mas aos poucos, você vai trazendo isso. E você pode também fazer em forma de afirmação, ao invés de afirmar, né? Que é uma técnica que eu gosto, porque daí você não se sente tão incomodada. Uhum. Então, ao invés de você falar eu me comunico bem, você pode se perguntar por que é tão fácil eu me comunicar bem? Por que é tão fluido eu falar e ser ouvida? Por que é tão prazeroso eu comunicar o que eu quero para as pessoas? Você joga para o universo essa Joga pro pergunta, universo. aí o universo traz a resposta, entendeu? Então, as afirmações também são técnicas legais. Se é um dia que você fala, não, hoje eu quero, vou me comunicar. Então, vai lá e faz uma formação poderosa no começo do seu dia. Por que é tão fácil para mim fazer uma live? Né? Por que é tão fácil eu abrir uma live e comunicar para as pessoas o que eu quero comunicar? Uhum. E aí abre a live, né? E vai se respondendo internamente isso. Então, as afirmações, as afirmações é maravilhoso de vocês fazerem. Cria aí já agora umas 3, 4 para você fazer todos os dias. E aí o repertório vai aumentando. Aos poucos você fala, hoje eu quero comunicar para tal grupo. Uhum. Então, por que é tão fácil eu me apresentar para o grupo tal? Você vai trazendo essas perguntas. Eu adoro afirmação, a Mafê passou essa atividade também, e eu gosto. Acho bem. Uma coisa. Pode falar, Isa. Não, só que eu acho muito poderoso, assim, as afirmações, as formações. Acho Uhum. que é o jogo. Exato. E assim, quando você enfrentar alguma resistência, até no livro maravilhoso eu indico para quem gostar de ler sobre isso, da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. É um livro com capa branca com rosa, não sei se você já viu, Isa. Ela fala, quando você perceber uma certa resistência ao fazer essas afirmações, pergunta para si mesmo, por que eu estou resistindo? E aí vão vir. Eu fiz esse exercício esses tempos atrás em relação a uma outra situação e assim, veio na hora a resposta. Eu fiquei chocada, assim, porque eu estou resistindo a fazer dar certo esse tipo de situação. Porque às vezes é isso, às vezes o nosso medo, gente, não é de fracassar em público, de dar tudo errado, mas é quem sou eu quando der tudo certo? Eu vou ter que bancar que deu tudo certo. E aí? Quem talvez eu esteja desagradando de forma inconsciente? De quem eu vou estar sendo diferente da minha família? Será que às vezes eu não estou reprimindo o meu sucesso, a minha autenticidade, porque eu quero permanecer por uma possível lealdade inconsciente à minha família? Então, tem que observar isso. E em relação à timidez, Isa, só para fechar aqui meu raciocínio, que as meninas comentaram ali, a timidez, ela é um lugar um pouco perigoso de estar. Porque quando a gente se sente muito tímida, normalmente a gente tem a impressão de que todos os holofotes estão em cima da gente, que tá todo mundo observando todos os nossos erros. Agora eu vou falar uma coisa não tão gostosinha de ouvir, mas a gente tem que falar algumas verdades. Será que tá todo mundo tão preocupado assim com a gente? Será que realmente eu vou estar numa reunião ali observando como é que tá o cabelo da Isa, se ela tá certinha, se ela se arrumou, se ela tá falando. Gente, a verdade é que tá todo mundo preocupado com o seu. Sabe? Então, assim, vai dar o seu melhor, porque esse é o ponto. Qual o melhor que eu posso dar agora, com o que eu já consigo agora, com as ferramentas que eu tenho agora? Depois se autoavalia, pede opinião, feedback de pessoas que se importam com você. Não é para qualquer um. Não vai se preocupar com qualquer um. Não vai chegar para qualquer um aqui no Instagram e perguntar: o que você achou do meu vídeo? Não. Você vai perguntar para pessoas chaves da sua vida. E eu te indicaria, assim, no máximo aquelas 5 pessoas mais próximas ali: pai, mãe, irmã, melhor amiga. Que são pessoas que se importam de fato com você. E aí, a partir desses feedbacks construídos com amor, com cuidado, você vai se auto-observar e vai se aprimorando mais ainda. Perfeito.
mandou depois que eu entendi isso foi maravilhoso. Gente, é muito isso. As pessoas às vezes me perguntam: Nossa, mas você abre uma live, como que você faz? Gente, eu faço assim, e é muito isso que a Mafê trouxe. No começo eu ficava bem incomodada. Ai, meu Deus, falei errado. Até na mentoria com a Mafê mesmo, assim, 2 semanas atrás. Eu falei, nossa, eu falei uma coisa nada a ver. Ela falou, o quê? Eu nem percebi. Né? O Aham. que falou? Aí eu falei isso. Aí ela, mas quem não tem conhecimento desse assunto não vai nem. Eu falei alguma coisa do mapa astral. Foi. Nossa, falei isso. E aí ela falou, aí, eu fiquei assim, incomodada com aquilo. Quando eu mandei, eu falei, ai, gente, não acredito. E assim, ela falou, não, para, né? Como Hum, foi? Só quem parou ali ficou olhando para aquele ponto que vai falar alguma coisa, mas quantas pessoas que vão fazer isso? Então, quando virou essa chave também para mim, assim, demais essa questão de tá, quem realmente que tá ali. E você, às vezes a gente entra em lives, né? A pessoa fala, nossa, eu falei errado. Às vezes ninguém percebeu, sabe? Porque as pessoas é, estão ali, mas eles estão também preocupadas, putz, o que que eu tenho para fazer depois? E você deixa de fazer alguma coisa pensando no que as pessoas vão fazer. Então, é. esse é bem importante. Eu vou responder do Mercúrio em Touro, né? Que a Ju Ah, tinha é verdade. quem tem Mercúrio em signos de terra, em geral, tá, gente? Virgem, Touro, Capricórnio, que são signos que prezam muito pela segurança, pela estrutura, né? Então, são pessoas que, na hora de comunicar, buscam muito se sentir seguras também. Então, Ju, acaba trazendo muito do que a gente acabou de falar, de segurança em si, né? De trazer essa autoconfiança. E Touro, ele é um signo sensorial, é um signo das sensações. Então, para quem tem um Mercúrio em Touro, não é só o comunicar, é o estar em um ambiente seguro, com pessoas que te tragam segurança, tem toda a sensação em volta. Então, eu trabalharia muito, pelo menos, né, para trabalhar inicialmente esse Mercúrio em Touro, você começar a comunicar em lugares que você se sinta segura, sabe? Então, é com a minha família, então eu vou contar primeiro para eles o que eu quero falar. Então, eu vou palestrar primeiro para eles. Né? Hum, Vou falar primeiro com um amigo, a Mafê trouxe, as 5 pessoas ali que você se sente segura. É construir essa segurança com pessoas que você se sente segura. Então, esse uhum, ponto de quem tem Mercúrio em signo de terra, principalmente Mercúrio em touro, uhum. nessa busca dessa segurança. E aí, gente, deixa eu até trazer para vocês que Mercúrio em Virgem, ó, quem tá aí, casa 3 Isa, em Virgem, posso Mercúrio, só fazer um adendo rapidinho? pode, É, claro. uma dica também para quem tem Mercúrio em Touro e procura essa segurança é o seguinte: quando você estiver se apresentando, por exemplo, uma reunião de trabalho, tem várias pessoas ali, procura sempre, ou presencial, procura sempre aquela pessoa que está mais interagindo com você. Vai ter uma ou outra pessoa que vai estar ali conectada, que vai estar fazendo movimentos com a cabeça, e você fala, essa pessoa está prestando atenção. E aí você foca mais nela. Porque você vai se sentir mais segura naquele momento do que você olhar para a pessoa que está mexendo no celular, por exemplo. Isso vai te desconcentrar, vai diminuir a tua confiança ali. Então, foca em quem realmente está te acompanhando para trazer essa segurança maior também. Perfeito. O Mercúrio em Virgem, eu vou falar um pouquinho dele, porque a gente tá com o Mercúrio em Virgem agora, tá retrógrado em Virgem Retrógrado. ainda. Então, assim, não, como se não bastasse, ainda tá retrógrado. Então, para quem tem Mercúrio em Virgem, gente, o que eu sugiro muito é, coloca no papel antes de falar. O Virgem é um signo muito da escrita. Eu até sugeri isso pra Ju numa mentoria que a gente teve lá dentro do Trabalhando com Astrologia também. Tem Virgem na casa 3, tem Mercúrio em Virgem, coloca no papel, organiza as ideias no papel antes de falar. Quem tem Mercúrio em ar, precisa falar. Eu tenho Mercúrio em Aquário, muitas vezes eu preciso eu mesma usar a mente para falar. A escrita às vezes me atrapalha um pouco, se eu tenho que ler ali, eu me perco um pouco. Mas quem tem Mercúrio em Terra ou em Virgem, que é principalmente essa essência, escreve, faz o seu roteiro, organiza suas ideias com o roteiro. Isso vai facilitar demais a sua fala. Às vezes você tá ali olhando, mas a pessoa não tá lendo nada, mas coloca em tópico, coloca na mão, você não precisa ler, mas tem aqueles tópicos para você organizar o pensamento, porque isso é muito importante para quem tem Mercúrio em Virgem. E agora que Mercúrio está retrógrado para todo mundo em Virgem, é o período da gente colocar as coisas no papel. Tô com uma ideia aqui, não tô sabendo organizar. Escreve. Tô pensando nisso, mas eu não sei quando que vai ser. Coloca no papel, sabe? Então, aproveita esse Mercúrio, esse período de retrogradação para escrever muito, porque é uma temporada que vai super favorecer a escrita. E para quem já tem isso em domicílio, né, dentro do mapa, trabalha isso sempre. Vou palestrar, vou fazer uma live, faz tópico, coloca em tópico.
assim, às vezes você coloca no fundo ali da sua live, você vai olhar um pouquinho, vai voltar pra live, vai olhar um pouquinho, vai voltar pra live. Ninguém vai ficar incomodado, fica tranquilo. As pessoas vão até gostar que você tá indo de forma organizada. Então, assim, dessa forma eu sinto que o Mercúrio em Virgem ajuda muito. E agora que a gente tá com ele retrógrado, vai ajudar todo mundo, no coletivo. Uhum. Papelzinho ali, ó, e fazendo anotação. Você vai fazer uma apresentação, se organiza nesse sentido, que, assim, eu acho que é uma chave bem importante, tá? Noto uma coisa, Isa, nas pessoas que eu atendo e que eu converso, que estão sendo treinadas para comunicação, eu percebo que as pessoas têm um pouco de preguiça mesmo, assim, de parar para se organizar, para fazer uma apresentação e para fazer uma live. Então, assim, putz, eu vou ter que parar ali meia hora, 20 minutos para fazer um roteiro. Vai, porque Uhum. é aquela frase, né? É justo que muito custe o que muito vale. Então, assim, você vai realmente ter que parar o momento do seu dia e fazer isso. Gente, não tem almoço grátis, sabe? A não ser que, sei lá, você seja uma pessoa muito inspirada e consiga abrir a live aqui e vai falando igual a Isa. Mas se você sente algum tipo de dificuldade ali, poxa, eu tenho medo de esquecer algum tópico. Eu tenho medo de me dar branco. Porque tem isso. Deu branco e aí? Se você tem o roteiro, você volta pro assunto. Você consegue te ajudar a se estruturar. Então, assim, pague o preço daquilo que você quer conquistar. Vai ter que se organizar, vai ter que fazer, vai ter que respirar, vai ter que melhorar a capacidade respiratória para modular a voz, para se concentrar mais, para ter menos nervosismo. Vai. Ah, eu vou ter que gastar uns minutinhos do meu dia todo dia? Vai. Você não fica gastando. Quantas horas do Instagram não dá aí do uso por dia? Duvido que dê menos do que 3, 4 horas. Então, você vai ter que separar esse tempo. E é importante falar sobre isso, né, Isa? Porque às vezes a gente quer mudar um comportamento, a gente quer adquirir uma nova habilidade, a gente quer melhorar, mas a gente não está disposto a pagar o preço por aquilo. E não é um baita preço, né, gente? Não é pra você ficar plantando uma bananeira, você não tem que correr uma maratona. É simplesmente parar no conforto da sua casa, no seu escritório e fazer um roteiro. Perfeito. E às vezes até antes de começar a live, sentar, fazer umas respirações profundas, né? Se é um dia, até dicas mais energéticas, assim. Se é um dia que você fala, nossa, eu preciso ter energia, coloca uma corzona ali, um vermelho, um laranja, um amarelo. Sim. Né? Hoje eu vim de amarelo e de água marinha, né? A água marinha é uma pedra que é a pedra da comunicação também. É uma pedra meio azulada, porque o azul é a cor, né, que representa o chakra laríngeo. Sim, sim. Uhum. Azul, água marinha, pedras azuis, são pedras de comunicação. Então, às vezes você une, né, várias ferramentas ali, coloca um vermelho, coloca uma água marinha, trabalha também, né, traz segurança, né? Ah, eu sinto que essa água marinha vai ser a minha pedra da sorte. Pronto. Então você coloca ali e trabalha em cima disso, né? Para você também se sentir segura. E a Nanda mandou uma coisa aqui, Mafê, vou até ler. Qual o limite da zona de desconforto? Ficamos focados em superar nossas dificuldades de comunicação, conseguimos atingir o objetivo, mas de uma forma muito forçada, que você meio que deixa de ser quem é. Eu vou discordar um pouquinho só. Porque, assim, se a gente trabalha nesse viés de autoconhecimento, se a gente trabalha nesse viés de conhecer o que é para você comunicação, como que você se comunica, você vai trazer a sua autenticidade na comunicação. O que eu discordo é quando a gente pega alguém e fala assim, ah, eu quero me comunicar igual aquela pessoa. Aí parece uma máquina, um robô. Uhum. Eu falei que a mentoria da Mafê superou demais minhas expectativas, porque trouxe a minha história, trouxe quem eu sou comunicando. E não, ah, você tem que falar assim, você tem que fazer assim. Porque isso eu também discordo totalmente quando você começa a ver todo mundo falando igual, e você fala assim, tem uma coisa errada. Então, E pode ser que no começo sinta um pouco de desconforto porque é algo novo. Não é porque você está sendo alguém que você não é. Mas porque aquilo, por exemplo, quer diminuir vício de linguagem, você vai ter que ficar prestando atenção na sua comunicação. No começo, pode ser que você fique um pouco tensa. Ai, meu Deus, eu não posso falar um vício de linguagem. Ou, nossa, eu tenho que ficar prestando atenção na minha postura para não ficar caída. Então, no começo, vai exigir um pouco mais de consciência corporal, consciência do que você está dizendo. É como dirigir um carro. Você tem que ficar pensando em tudo. Dá a seta, coloca o pé na embreagem, olha no retrovisor, vira o volante, vai desacelerando, acelerando aos poucos. Você fala assim, meu Deus, é muita coisa. Mas com o passar do tempo, vai ficando mais fácil. Vai entrando na tua rotina e se torna um comportamento habitual seu. Então, se o desconforto for nesse sentido, é ok, é aceitável.
Mas se for no sentido de não estou me sentindo eu mesma, como a Isa falou, aí não. E é interessante porque teve uma parte da mentoria que a Mafê trouxe a questão gestual. E aí a gente viu alguns vídeos de repórteres então, que centralizam a mão. Então, claro, se você às vezes fala assim, nossa, mas eu sou uma pessoa assim comunicativa, você não vai precisar parar de ser uma pessoa comunicativa, mas você vai entender quando usar cada gesto. Isso. Então, eu uso assim, às vezes tá falando de. Até a Mafê deu muitos esses exemplos na mentoria. Às vezes você tá falando de introspecção, você não vai ficar assim, você vai fazer assim, né? Introspecção. Então, você vai aprender com gestos, você não vai parar de fazer gestos. Eu sou muito gestual. Se eu assisto lives minhas, eu tô o tempo inteiro assim. Então, assim, se a Mafê falasse, você não pode usar as mãos, eu já ia me sentir muito incomodada. Mas aí é usar de certa forma, né? Então, assim, Isso. você realmente usar os gestos de forma mais, como que eu posso dizer, mais direcionada, né? Isso. Talvez, acho que. O gesto ele tem que traduzir aquilo que você está dizendo. Então, não adianta, como você falou, não adianta falar de algo introspectivo e fazer esse movimento aqui externo, porque a própria palavra não tá congruente com aquilo que você está mostrando. Então, vai usar o gesto? Vai usar. Uma pessoa que gesticula bastante é muito positivo. Mas às vezes a gente cai no erro de ficar aquele gesticulando sem sentido. Qual que é o problema de gesticular sem sentido? Atrapalhar a sua mensagem. Sabe aquelas pessoas que você assiste, você fala assim, nossa, mas essa pessoa tem alguma coisa que me incomoda, parece que ela tem um ciricutico ali. E aí você deixa de focar na mensagem. Porque o foco principal aqui, gente, não somos nós. O foco é a mensagem. A mensagem que precisa chegar lá do outro lado. Então, também é uma forma de a gente sair, né, um pouco desse olhar de autocentramento, de nossa, eu tenho que falar super bem, mas na verdade não, nós somos só os transmissores dessa mensagem. Claro, a gente pode fazer isso da melhor forma? Pode. Mas tem que cuidar com isso, sabe? Perfeito. A Mari falou muito sobre o idioma. No inglês, ela sente desafiador se expressar. Você tem casos assim, Mafê, que você acompanha? Eu tenho o meu caso pessoal. Diga. Porque eu me sinto muita vergonha de falar em outros idiomas, de verdade, assim. E quando que eu consegui me soltar um pouco mais? Quando eu viajei a última vez, e aí a gente foi com meu namorado pra fora e só tinha pessoas de fora, não tinha brasileiro. Só tinha pessoas que moravam na Europa, mas eles falavam inglês, então eu fui obrigada a falar inglês. Tudo errado, tempo verbal errado, assim, esqueci as palavras. E neste momento de extremo desconforto, eu consegui desbloquear um pouco. Então, assim, me ajudou na própria construção de repertório. Então, hoje eu vejo que eu escuto melhor e tudo mais. Claro, continuei estudando também. Mas eu só consegui realmente me sentir mais confortável nesse lugar que eu tinha que fazer. Assim, ou eu faço, não tem outra opção. E nas aulas, quando eu tava fazendo aulas mais regulares, era assim, no começo eu ficava super tímida, porque, nossa, medo de errar uma palavra e falar uma besteira. E a professora falou, só fala errado, eu vou te corrigindo no decorrer. Eu demorei umas 3, 4 aulas, assim, para me soltar mesmo. E aí no final eu tava mais tranquila. Então é o mesmo processo. Falar em inglês, falar outra língua, é o mesmo processo da comunicação de uma forma geral. Você tem que ir no erro ali, no erro e no acerto, no erro e no acerto, uma hora vai fluir melhor, sabe? E é muito o que a gente falou do desconforto, né? Às vezes, trazer esse desconforto, trabalhar esse desconforto, né? Igual quem é tímido, quem tem algum tipo de insegurança. Então, também esse compromisso, às vezes, com você mesmo. Assim, não, hoje eu vou falar 1 hora. Então, eu vou trabalhar esse comprometimento comigo mesmo. Então, também pode ser um movimento legal. A Paty pode falar. O Dale Carnegie, Isa, ele tem um livro que é Como Falar em Público. Quem quiser se aprofundar, eu super indico esse livro, porque ele é realmente muito bom. E ele fala que a gente tem que focar nos benefícios. Então, assim, se você ficar pensando em tudo de ruim que pode acontecer, você realmente vai ter uma tendência a fugir desse tipo de situação. Mas se você foca, o que que eu vou ganhar se eu me posicionar nessa reunião? O que que eu vou ganhar se eu abrir essa live? O que que eu vou ganhar se eu postar esse vídeo? O que eu ganho se eu me comunicar mais?
nossa, eu vou vender mais, eu vou ter mais seguidores, eu vou conseguir me destacar no meu ambiente de trabalho, eu tô procurando uma promoção, então eu preciso me mostrar um pouco mais. Então, traz essa mensagem positiva pra gente sair de que é difícil, é complicado, eu preciso me autoconhecer profundamente. Precisa, mas assim, vamos tentar facilitar um pouco, mais praticidade, assim, ok? Eu sei que eu tenho essas dificuldades, que eu tenho esses bloqueios, mas para chegar onde eu quero, eu preciso fazer isso, e é isso que vai me fazer feliz, então eu vou. E até uma outra pergunta também, né? O que de pior pode acontecer? Às vezes a gente, com esse medo, o que pior pode acontecer? A pessoa não entender, tá, mas eu fui lá e tentei o meu melhor, né? E fiz o meu melhor. Então, também esse. Entendeu? Eu abro para perguntas. Eu deixo um tempo para a pessoa perguntar depois. Se foi uma apresentação ruim, por exemplo, eu gaguejei, eu esqueci o que eu tinha para dizer, ok. Eu vou lá e vou fazer de novo. Traçar esse cenário também, fazer esse exercício é muito legal. E serve para tudo na vida. O que de pior pode acontecer? Eu fazer uma apresentação ruim. E se isso de fato acontecer? Se a sua apresentação de fato for ruim, segundo o seu ponto de vista, o que vai acontecer contigo? Vou ficar me sentindo mal, vou ficar me sentindo triste? Ok. E aí? Bora fazer de novo no dia seguinte. Sim, perfeito. A Paty mandou que tem cursos maravilhosos de oratória. Tem a Mafê, gente. Tenha uma fé. Hoje você tá com alguma mentoria aberta? Como que tá a questão do seu serviço? Eu vi que tinha uma mentoria em grupo, que eu até falei com o pessoal. Acabaram as vagas, ainda tem? Como que tá? Então, eu não abri a turma de mentoria em grupo desde 2021, porque realmente precisa fechar a turma e demanda uma energia da minha parte, né? De ficar lançando, de realmente estruturar o conteúdo. É um acompanhamento que, ainda que seja uma mentoria em grupo, ele é bem individualizado, porque eu fecho turmas de até 5 pessoas, assim, então acaba sendo um acompanhamento mais próximo mesmo. Agora, eu fechei uma turma e eu tô com uma segunda aberta porque eu tive procura. Mas eu tenho mais 2 vagas só para essa segunda turma. E as inscrições encerram sexta-feira. Então, até sexta agora, dia 31, tem ainda essas 2 vagas. E aí, a mentoria individual, que aí é um acompanhamento igual a Isa fez, que é particular, que é para suas próprias questões, que vai ser só eu e você vai ter acesso direto a mim. E aí, depende da quantidade de... Os encontros vão depender da sua própria dificuldade. Então, quem quiser um acompanhamento mais extenso para mergulhar um pouco mais no autoconhecimento, a gente tem esse formato. Quem, por exemplo, quer para uma questão mais pontual, por exemplo, para vídeos e tudo mais, tem um outro formato. Para quem quer só para uma apresentação específica, também tem esse formato. Então, enfim, quem quiser se aprofundar na mentoria individual, eu tenho o ano inteiro. Mas aí é em grupo. A vantagem do grupo, gente, é que assim, você se conecta com outras mulheres maravilhosas, isso é muito legal. Surgem até amizades das mulheres que, né, estão ali no grupo. É um ambiente seguro, então você se sente confortável para trazer todas as suas questões, suas dificuldades. E é muito bom porque você percebe que outras pessoas também passam pelo mesmo que você. Não é só você que está naquele momento. E também tem a questão de investimento. O investimento de uma mentoria em grupo é um valor e o investimento de uma mentoria individual é outro. Então também vai do seu momento ali, do quanto você está disposta, do quanto você quer realmente fazer essa evolução na sua vida. Então até sexta. As inscrições para mentoria em grupo tem 2 vagas até sexta-feira agora, dia 31. Maravilha. E domingo, alunas do Desmistificando, domingo a gente terá uma mentoria da Mafê lá dentro do projeto. A gente vai dentro do Trabalhando com Astrologia. Então, todo mundo que é aluno, que fala assim, né, vou aproveitar esse momento com a Mafê. Então, teremos um encontro com ela domingo às 10 horas. Vou mandar o link para vocês hoje ou amanhã. Acho que amanhã já tá agendado para vocês receberem no e-mail amanhã o link da aula também. E aí aproveitem já, quem já pegou alguns insights aqui para já levar para nossa mentoria lá, para a gente aproveitar a Mafê lá com a gente. Isso. Vai ser muito bom, vai ser no Zoom. E, gente, façam. Quem sente algum desafio de comunicação, quem às vezes fala, nossa, mas eu me comunico bem, mas eu tenho alguma questão ali para trabalhar. Então, eu sentia que eu comunicava muito acelerada, nem parava para tomar água, né? E aí, todos esses detalhes, às vezes você fala, mas será? E muda, vira o jogo pra gente na comunicação. Então, quem sentir, manda uma mensagem para a Mafê, vê aí qual é o seu momento, o que você pode aproveitar, né, dos serviços dela. E acompanhe
conteúdo dela, que sempre tem uns reels bem maravilhosos, com dicas, com insights. Eu sempre pego um insight lá também. Então, conteúdo, eu adoro consumir o conteúdo, o seu conteúdo, Mafê, porque eu sinto que às vezes é uma coisinha ali que você fala, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? E aí você traz de segurança, explicação, então, maravilhoso. Estejam lá, a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados para quem quer trabalhar no meio digital, online, mas também para quem trabalha em empresa, por exemplo, né? Então, precisa fazer apresentações. Vou falar com um cliente, por exemplo. Eu sou empreendedora, vou falar com um cliente, quero me apresentar para ele. Como é que eu faço isso da melhor forma? Né? Como que eu vou conseguir converter mais em mais vendas, em mais crescimento para o meu negócio também? Porque no final de contas é isso também, né, gente? A comunicação, ela tá atrelada aos nossos resultados. Então, quem for lá do portal da Isa, do projeto, esteja presente na aula, porque daí vocês também já tiram todas as dúvidas de vocês comigo lá ao vivo. Maravilha, perfeito. Mafê, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. A live vai ser salva. Eu vou colocar lá no canal do YouTube também, para quem quiser assistir, às vezes depois no computador. Então, vai ficar disponível. E surgindo dúvidas sobre o que a gente conversou, comentem quem está assistindo gravado. Mandem para mim, mandem para a Mafê, que a gente vai auxiliando vocês também. Certo? Acho que alguém perguntou só antes da gente finalizar qual que era o nome do livro que eu comentei. É Dale Carnegie, se eu não me engano, é Como Falar Bem em Público. Se você procurar Dale Carnegie, escreve D-A-L-E, Carnegie, você encontra lá na Amazon. É o único livro que ele tem para falar em público. Ele tem aquele Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que é bem famoso, e tem esse para falar em público. É bem facinho de encontrar lá na Amazon também. Perfeito. Maravilha. Obrigada pelo convite, Isa. Obrigada pela tua confiança mais uma vez no meu trabalho. E eu fico total à disposição de você, das tuas seguidoras e também de quem for lá pro meu perfil. Estou super à disposição para a gente se conectar e a gente ir rumo ao topo, né? Conquistar tudo que a gente deseja com a nossa comunicação. Ai, maravilhosa. Muito obrigada, Mafê. Um super beijo pra você. A gente marca outras lives, outros bate-papos. Beijo, gente. Tchau.